falar sobre endometriose. Bom, endometriose não é apropriadamente uma doença de território, mas é uma doença envolvendo um relacionamento, né? Então, o que acontece? A endometriose, ela é um conflito, um programa de ovário. Ela não é um programa de útero. Isso que o Hammer descobriu. Então, o Hammer é um médico na Alemanha, oncologista, que estava em férias na Itália, porque a mulher dele era italiana, tinha 4 filhos, e um filho de 18 anos, desceu e foi lá no mar, no Mediterrâneo, e estava fazendo uma aventura com um amigo, nadando em alguns lugares. Ele entrou num barco, se cansa, e o dono desse barco, que estava num outro barco, viu eles entrando no barco, acharam que eles iam roubar, e achou coisa, e estava com um rifle, e meteu 2 balas, pegou na perna, aqui, pegou num vaso, né? Ele teve muito sangramento, e ele é socorrido, depois levado para um hospital ali na beira-mar, telefonam para o Hammer, e o Hammer recebe a notícia: olha, seu filho levou um tiro. Quê? Choque. E ele está muito mal. Ele larga tudo, vai lá, traz o filho para Roma, fica um tempo, depois leva esse filho para a Alemanha, para o hospital onde ele estava, e ele trabalhava, que ele conhecia, e ele fica agonizando de agosto até dezembro, quando o filho morre. Menos de um ano depois, ele desenvolve um câncer de testículo e a mulher desenvolve um câncer de mama, né? Que tem a ver com ecto, porque ameaça território. A perda de um ente querido diminui a chance de sobrevivência daquele clã. E essa ruptura, essa perda, fez com que ele começasse a falar: mas espera um pouquinho, eu faço um câncer de testículo e minha mulher um câncer de mama? Um ano depois da morte do nosso filho? Como que uma questão emocional gera uma doença? Onde que isso acontece? E ele começa a pesquisar, e vai desenvolvendo, e pesquisa aqui, e acaba descobrindo que existe um processo biológico dentro do corpo que nos faz fazer doenças como forma, vamos dizer assim, de manifestação, já de eliminação de algo que a gente conseguiu elaborar e, vamos dizer assim, resolver dentro da gente, né? Deixa eu ver alguns comentários aqui. Ah, tá. Pedindo para participar, né? Então, veja, e aí é isso. Então, a endometriose é é o mesmo conflito de testículo. Quando, aumentando o número de então ele perdeu um filho, ele aciona as células do testículo para gerar outros filhos, tá? Então, para substituir aquele. É a maneira que o corpo encontra para compensar, para corrigir, tá? Sintomas depressivos na DPM. Sintomas depressivos na TPM é um conflito com o feminino. A dificuldade que uma mulher tem em ser mulher num mundo que privilegia os homens, que privilegia o masculino, que privilegia a ação, ao acolhimento, essa mulher entra em crise. Uma vez eu fiz a pesquisa, 76% das mulheres que eu pesquisei foram esperadas por suas mães ou pais serem homens. 76% das mulheres foram dentro da barriga da mãe, a mãe queria que ela fosse homem, e ela nasce mulher, e a mãe olha para ela e eu gostaria que você fosse homem. Cara, isso gera um conflito de identidade, de pertencimento. Se eu for mulher, minha mãe não vai gostar de mim, feminina. Então, eu vou ser uma mulher mais yang. Eu vou ser uma mulher controladora. Eu vou ser uma mulher de ação. Eu vou ser uma mulher brigona. Eu vou ser uma mulher raivosa. E aí entra o conflito com o feminino, que é a TPM. Quando a mulher, esperada ser mulher, ela nasce feminino e ela curte ser mulher, tá tudo bem. A chance de ela ter uma TPM
é muito menor. Ok? Vamos lá. A endometriose, já falei, que é um conflito também de ovário, para aumentar, como se fosse assim. Eu tenho uma paciente que o pai, ele era instável. Ele não ficava muito no emprego, ficava um ano, era despedido, brigava, era alcoólatra, brigava. Depois ele começou a jogar, e ele jogava e saía, às vezes ficava o final de semana fora, voltava. Ele perdeu a casa num jogo. E ela criança, e vendo tudo isso, essa instabilidade, daí tinha que mudar, tiveram que mudar, morar com a avó. E quando ela cresce, ela desenvolve uma endometriose, porque eu vou gerar filhos para o meu clã ser mais populoso e dessa maneira ter mais segurança. Bom. Medo do sucesso. Medo do sucesso é medo de decepcionar mamãe e papai, que não tiveram sucesso. Eu vou ser diferente, eu vou ser melhor que... Então, vocês não tiveram sucesso? Teve uma que a avó queria estudar, não estudou, a mãe queria estudar, não estudou, e ela não consegue terminar cursos, porque ela não consegue fazer diferente. Olha, então ela fala, eu sou igual a você, mamãe, você não conseguiu estudar, eu também não vou estudar. Então, papai, se eu não teve sucesso, eu também não vou ter. É um amor doentio, um amor assim infantil. Vaginoses são maneiras que o corpo tem de colocar para fora aquilo que a boca não consegue colocar. Alopecia androgenética. Então, a queda de cabelo, ela acontece principalmente por conflitos que nos pegam de frente. Então, tem a ver com ectoderma, sim, quando a pessoa não aceita uma determinada separação. Então, tem mulheres que não aceitam o divórcio, tem homens que não aceitam o divórcio, tem mulheres que descobrem que esse marido traiu ela e se separa, mas continua ligada a esse homem. Então, existem muitas situações que a pessoa não aceita, e aí entra muitos conflitos, tá? A queda de cabelo é uma delas. Menopausa precoce e secura vaginal. Veja, menopausa precoce, sim, tem um conflito de maturidade. É uma mulher que não conseguiu ser mulher madura. E ela nega o feminino dela, ela atrofia o feminino dela antes do tempo. Ela envelhece antes do tempo. Então, às vezes, ela tem 34 anos, como se tivesse 50, biologicamente falando. Com 40 anos, ela entra em menopausa. Desativa os ovários por um conflito de relacionamento. Então, o relacionamento com um homem, entre um homem e uma mulher, atenção, vou falar uma coisa muito importante. O relacionamento de um homem e de uma mulher tem muito a ver com o relacionamento desta mulher com o pai e com a mãe, deste homem com o pai e com a mãe. Tá? Então, é um relacionamento composto, sim. Por isso que entram... por isso que é complexo. Mas os sintomas, no atendimento médico, os sintomas me fazem mostrar que houve, sim, conflitos e como resolver esses conflitos. Então, por isso que é possível curar uma endometriose. Como que é possível curar? Sim. Como que é possível curar? Quando a pessoa resolve o conflito dela. Quando ela entende o conflito emocional e ela chega num acordo, tá? Bom, deixa eu continuar respondendo aqui as perguntas. Cadê? Tá aqui. Bom, deixa eu ver. Abortos repetidos no Natal, com aborto de repetição. O aborto fala um pouquinho dessa dificuldade, né, que a mulher tem de manter a gravidez. Brotoejas e dermatites são a mesma coisa? Meus dedos do pé estão assim. Bom, aí entra os nomes, não importa que a pele coloca para fora aquilo que eu não consigo esterilizar pela boca. Seja uma raiva, seja uma dificuldade de relacionamento, principalmente a dificuldade de relacionamento.
E existe uma relação da pele com o pulmão. Por isso que uma criança que tem um eczema, atenção, mães, ela passa um creme com corticoide que desaparece o eczema, no outro dia essa criança entra em crise asmática. Tem alguma relação com câncer de mama? Pergunta da Simone. Vamos lá. Câncer de mama, sim. Por quê? Porque o conduto do canal galactófaro é ecto. Então, são o câncer de mama de canal, ele tem, sim, relação quando uma ameaça de território, quando uma ameaça do ninho, quando um filho é ameaçado, quando ela perde um filho, quando os filhos brigam entre si, quando um filho se separa, tem um problema, está com as drogas, essa mulher fica, ela quer amamentar, ela quer cuidar da prole e ela aumenta. Então, são o tipo de câncer escamo-colunar, então, esses tipos de câncer que acontece justamente no canal, tá? Não na glândula, porque na glândula já é derme, já é mesoderma, já é uma outra história. Vamos ver aqui mais perguntas. Candidíase de repetição, como melhorar? Bom, como melhorar? Primeiro, tomar consciência que existe uma questão emocional por trás disso, mas não somente. Então, alimentação, voga, sim. Tudo que alimentação tem que ser alimentação alcalinizante. O pH da vagina é um pH 3,5. A candidíase se manifesta quando esse pH chega a 5. Então, a cândida é um fungo. Fungo só dá o quê? Em pão velho, comida estragada. Acontece em coisa parada. Acontece naquilo que não tem vida. Tá? A energia sexual é vida. Quando a energia sexual não está circulando, primeiro que gera enxaqueca. Enxaqueca é energia sexual parada. E a candidíase é uma delas, né? Então, como melhorar? Então, fazer uma dieta adequada, colocar suas emoções em lugar em relação ao seu pai e sua mãe, nisso a constelação pode ajudar. Terceiro, avaliar os pontos que faz você permanecer com esse homem. Quarto, ver como que você está manifestando os seus desejos sexuais, se você se permite, se existem crenças, conflitos, questões religiosas, se no fundo você acha que é pecado ou não, e, atenção, se tem alguma forma de abuso prévio que evita que você não tenha consciência. Né? Eu lembro muito aqui da história da Louise Hay, que teve um câncer de vagina, tá? E ela não sabia que tinha tido um abuso sexual na infância dela. E ela fala pro cirurgião, assim, me dá 3 meses. E ela vai, naquele tempo, consegue fazer uma regressão, consegue ter acesso àquele abuso sexual da infância dela, consegue, de alguma maneira, entre aspas, né, perdoar e amar o abusador, e nesse instante ela se livra do problema. Então, porque acontece a conciliação. E a conciliação é justamente o que uma constelação familiar sistêmica faz na vida de 2 pessoas. A questão é que tudo isso é muito difícil. É muito difícil tomar consciência do que te afeta. É muito difícil saber quanto e como um abuso sexual na infância te influencia na vida adulta. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que fala assim, eu estava uma vez passando na rua, um homem, pela janela, ele mostrou o pênis dele de longe. Aquilo para ela foi um abuso sexual. Então, quanto e como que isso afeta a sua vida? É difícil. Então, as dificuldades vêm então, a dificuldade de relacionamento, uma dificuldade sexual, tem a ver com ecto, tem a ver com todo esse comportamento, ela reflete algo que está dentro do corpo, no passado, não resolvido, tá? De alguma maneira, como que eu posso ajudar essas pessoas? Primeiro, atendendo individualmente,
Tem pessoas que trazem os motivos fazendo uma constelação familiar sistêmica, enfim. Outra maneira, as pessoas participando dos meus cursos de formação. Tem um curso de formação em constelação que começou essa semana, que vai durar 6 meses, e vai ter um evento de dia 1, 2 e 3 de abril, que é o Relacionare, justamente focado em questões de relacionamento. De desbloquear o que está bloqueado, liberar onde há conflito, fazer com que a vida da pessoa seja melhor. Né? Porque uma pessoa que tem candidíase de repetição, ela não sabe o que fazer, ela toma lá os comprimidos, passa creme, no outro mês vem de novo, no outro mês vem de novo. Essa semana eu atendi uma pessoa que me procurou por candidíase de repetição. A história dela. Ela casou com esse homem e está muito bem com o marido e tiveram que mudar de cidade. E quando mudou de cidade, ela foi morar na cidade que o marido morava. Então ela saiu lá do Mato Grosso e foi numa outra cidade. E ali ela estava tendo uma dificuldade porque eles tiveram um filho, e esse filho desenvolveu um autismo. Com 2 anos ela descobriu que esse filho era autista. Bom? E essa criança está agora com 3 anos. E ela me procura e falou, olha, eu tenho candidíase de repetição, eu estou cansada desse negócio. Ok, falei, vamos fazer uma constelação sua para ver de onde você vem. Aí veio, olha, a avó materna descobriu que o avô materno tinha uma outra família depois que ele morreu. A tia, irmã da mãe, teve um problema de relacionamento. A mãe teve dificuldade com o pai. Então, vem uma série de dificuldades da família que estão no sistema dela, e ela não tinha na família paterna a mesma coisa. Ela tinha dificuldade com o pai, ela ficou presa na mãe, ela ficou presa no feminino. Então, tudo isso faz com que o fluxo de amor, o fluxo sexual, o fluxo de emoções não seja interessante, não seja natural, não seja gostoso, não seja produtivo. E a candidíase vem para mostrar que existe uma forma de bloqueio, sim, àquele homem. Uma forma de bloqueio, sim, ao sexual. Fizemos uma em novembro e uma em dezembro. E ela voltou essa semana. E a primeira coisa que ela falou é o seguinte, doutora Dailton, olha, aquilo que a gente fez em relação à candidíase deu resultado. Eu nunca mais tive candidíase. E o meu relacionamento com meu marido está lindo, está ótimo, a gente conseguiu chegar, melhorou muita coisa. Estamos lidando agora com essa questão do autismo, né, do filho, fazendo os tratamentos, fazendo as coisas de uma maneira muito mais adulta. Então, de alguma maneira, ela, com 2 atendimentos, conseguiu elaborar. E aí, hoje, agora, a gente entrou nessa semana com um medicamento homeopático para ajudar ela a ir mais fundo nessas questões. Então, a doença aparece quando existe algo não resolvido, algo que precisa ser resolvido. Deixa eu ver aqui, partindo para a finalização, já estamos... Câncer de mama tem a ver com feminino ferido? Pode ter, mais é com o ninho, mais é com família, com se sentir, com a questão... Ou raiva também da mãe, raiva do pai, aí tem que ver se é lado direito ou esquerdo. Crescimento de mioma que pode estar... Não, hoje eu não vou falar de mioma. Compulsão alimentar tem relação com as emoções? Boa, Ana. Sim. E o contrário, as mulheres que não comem, né? Aquela anorexia, tem tudo a ver, sim, com a questão emocional, né? E com o território, e com tudo isso daqui, se sentir ameaçada, se sentir vivo, se sentir amado, se sentir pertencendo a um clã, a um casamento, a uma família, tá? Sim, tem muito a ver com as emoções. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Gratidão, live top. Obrigado. A doença pode ser a cura? Sim, a doença, ela é a cura. A doença, depois que a gente resolve aquele conflito, que entrou na fase ativa, você entra na fase de resolução. E a fase de resolução é a doença que aparece. Muitas vezes o câncer, quando aparece, ele já é a resolução do conflito. Só que a pessoa fala, agora que eu fiquei doente. Não.
é uma outra visão. Bom, ter que fazer cirurgia nos 2 joelhos, o que significa? É um caso muito específico, tem a ver com estrutura, tem a ver com humildade, tem a ver com dificuldade, tem a ver com arrogância, tem a ver com julgamento de pai e mãe, tem a ver com muita coisa muito específica para a gente falar uma coisa muito genérica. Disfunções do intestino, muito bem, tem a ver com endo, tem a ver com essa sensação de você não conseguir separar o que é bom ou ruim, colocar para fora o que não presta. É discernimento, às vezes discerne, mas não tem coragem de colocar limite. Então, o intestino tem muito a ver com isso. E com identidade, né? Cistite recorrente tem a mesma relação da candidíase? Pergunta difícil, hein, Aninha? Pode ter sim, porque a candidíase é mais um limite, assim, olha, não vem não, que eu não estou aberto para você. A cistite eu não tenho condição de ocupar o meu lugar. Eu não estou me sentindo parte disso. Eu não estou ocupando o meu lugar de esposa aqui. Eu estou me sentindo ameaçada no meu território. E território é formação de grupo, é comportamento, é vida em grupo, é reconhecimento desse contato das pessoas queridas. E sexualidade, vai tudo junto. Minha filha tem dermatomiosite, casada, 31 anos. Dermatomiosite. O nome não importa, porque é sempre um programa biológico e sempre quando acontece já é parte da solução. A doença, quando acontece, já é parte da solução. A doença visível, detectada por exame, por ultrassom, por imagem, pelos olhos, é parte da solução. Ela não é o problema em si. Quando engorde e fica com a barriga inchada? Aqui é muito específico. Doutor, e mesmo quando solteira? Sandra, tem o quê? Tem candidíase constante. Ok. Quando tem candidíase, você está... quando a gente fala de sexualidade não é só entre uma mulher e um homem, não. Sexualidade envolve você na vida. Então, você tem um aspecto de sexualidade com o papai e com a mamãe, com o masculino, com o feminino, até mesmo o fato de você não conseguir manifestar estar sozinho, significa que está retida essa energia sexual, está retida essa energia de amor que você tem para compartilhar com o mundo. Você não veio para o mundo, Sandra, para viver uma vida solo. A gente está nesse mundo para brilhar uma luz. Você está aqui para brilhar sua luz, para ser você mesma, para viver de encantos, para sonhar, para dançar, para ousar, entendeu? Para fazer besteira, para errar, para se permitir. E nesse sentido, é que quando você retém tudo isso, e aí você se priva com medo de errar, de não sei o quê, de amar, medo de amar, então aí não dá certo, tá? Varicocele, eu não vou entrar nisso hoje porque nós estamos falando muito de saúde feminina, mas teria que ter uma conversa mais individual. Doutor, quando não temos vontade de relação sexual com ninguém? Bom, não é natural. O natural do ser humano é se relacionar. Primeiro, a criança se relaciona com a mãe. Depois, a criança se relaciona com o pai. Essa criança se relaciona com os irmãos, com avós, na escola. Então, a essência do nosso relacionamento é ter relacionamento. Quando que uma pessoa não tem mais desejo? Quando ela tem o masculino e o feminino dentro dela, ela se basta. Primeiro. Segundo, quando ela tem medo de amar. Quando ela, nas experiências prévias dela, ela se machucou, confiou, foi traída, tá? Ela não quer correr no risco. Mas a vida, viver, deve ser Mônica, assumir risco. Não tem como estar vivo sem passar pela vida sem ter nenhuma forma de risco. Entende? Então, é isso que nos impulsiona. Então, um relacionamento sexual é quando você se abre para a vida. É quando você tem o desejo de troca, de amar, de abraçar alguém, de viver uma coisa diferente e de caminhar junto com uma outra pessoa. Né?
Então a pessoa se fecha, fala, não preciso de homem, ok, não quero, já não preciso mais, ok, eu tenho muitas pacientes que estão nesse momento que não querem, mas estão fechadas. Tem umas que se divorciaram, né? Tem umas que ficaram viúvas, enfim. Mas a natureza humana é de se associar, é de viver em grupo, é de crescer, é de expandir, é de experienciar, de experimentar, tá? Olá, ok, Felipe entrou, grande. A doença é coisa íntima, doutor Felipe, nosso amigo lá do Rio Grande do Sul. Obrigado, querida, é isso mesmo. Doença é uma coisa íntima, mas é fruto de um conflito de não aceitação. Quando eu fico doente? Quando eu não aceito a realidade. Quando eu não aceito as pessoas como são. Quando eu não aceito o que aconteceu. Quando eu não aceito o pai que eu tive. Quando eu não aceito a mãe que eu tive. Quando eu não aceito esse cônjuge que eu tenho. Quando eu não aceito. Quando eu não aceito, a doença surge para me mostrar que eu não estou aceitando. Problema vascular tem a ver com falta de segurança de si mesmo, falta de sentir-se apto, de se sentir validado na profundidade. Constante infecção da bexiga, já falamos aqui. Aborto espontâneo. Aborto espontâneo é uma dificuldade que essa mulher tem de reter. Ela engravida, mas não consegue. Ela é um caso de infertilidade, não é esterilidade, ela é infértil, né? Então, existe um conflito aí, ela se tornar mãe. Então, temos que ver. Tudo aquilo que é reprimido, o corpo encontra uma forma de manifestar. Vou lá, valeu, doutor Felipe. Psoríase, doutor, pode falar um pouco? Sim, Ilse. Psoríase é o tipo de manifestação cutânea autoimune, é uma doença crônica, já não é mais uma doença aguda, de algo que vem com uma não aceitação, um conflito de uma perda não aceita. Então, veja, a semana passada a gente fez uma constelação de uma psoríase, uma médica, que ela tem psoríase em algumas partes do corpo, e aí, olha a história de vida dela, mas presta atenção comigo, no caso de psoríase. A psoríase dela começou quando ela tinha 16 anos. Ela hoje tem, acho que, perto dos 40, tem um filho, tal, casada, continua lá com a psoríase. Ela é a terceira filha, sendo que a primeira, o irmão que veio antes dela morreu com meningite. E a mãe dela engravidou no luto desse irmão que tinha morrido. A primeira, a irmã mais velha, viveu um tempo, mas morreu de forma trágica, uma doença trágica. Ela, que está viva, e o irmão mais novo teve paralisia cerebral e morreu com, acho que, então, assim, uma atrofia cerebral. Aí, quando a gente montou a constelação dela, que foi online, começou a acontecer vários movimentos. Bom, primeiro, o intérprete da psoríase ela chamou um homem. Tinha 2 homens no meio de 40 mulheres. Ela escolheu um homem para representar a psoríase. E ele faz um movimento, ele começa a gritar, ele começa assim, todo, e depois ele faz um movimento assim, ó. E eu, como obstetra, falei assim, esse movimento tem a ver com parto. E aí, olha que lindo, a gente foi na bisavó dela, que morreu dando à luz. Morreu no parto. Então, a avó dela perdeu a mãe com parto, teve medo de parto. A mãe dela teve medo de parto. A mãe dela teve tanto medo de parto que teve todas essas questões. E ela vira obstetra. Então, essa psoríase dela representava esse irmão que morreu antes dela. Muitas vezes, uma doença representa um ser excluído do sistema, ou morto, ou excluído simplesmente, uma doença mental, uma esquizofrenia, alguma coisa. E tinha doença mental no sistema dela. Olha, foi linda a constelação dela. Então, uma doença que é
parece que é simples, como uma psoríase, passa um creminho de cortisona, desaparece, mas depois volta, desaparece e volta. Porque está querendo falar algo, está querendo mostrar algo, um conflito. Então, no caso dela, existia 4ª geração, morte no parto. Morte é perda de um ente querido. O clã fica mais vulnerável, exclusão, problema de aceitação, um problema de perda de contato. A mãe dela perdeu contato, a avó dela perdeu contato com a mãe, com morte. E aí vai. A mãe dela perdeu contato com o filho, perda de contato. A pele nos fala de perda de contato. Olha que história linda, foi uma constelação emocionante. Vamos lá, o que mais tem aqui? O Felipe está muito legal, biopsicossocial. A doença, ela é um processo biopsicossocial, e eu colocaria mais, né? Biopsico, emocio, espiritual, social. Então, é tudo isso aí, né? Live show, divulguei nos grupos de mulheres. Obrigado, doutora Daí. Valeu, Ilze. Infecção urinária, estafilococcus, nem antibiótico resolve. Antibiótico não resolve, porque não é o estafilococcus que está causando a infecção urinária. Ele é um acidente de percurso, ele é um transeunte que aparece lá. A infecção, ela é energética. Você não vence um processo energético com uma questão química. Um processo energético tem que ser tratado energeticamente. E a doença, ela é um conflito. A doença tem 6 fases. Ela começa com conflito energético, e ela até chegar na manifestação lesional, que é o 6º período. Então, tem muita coisa que antes. A gente tem que olhar por uma coisa muito maior. A doença é uma outra coisa daquilo que a gente pensa, tá? Live linda. Obrigado, Elisângela. Ok. Mudando vidas, obrigado. Eu quero um relacionamento saudável, mas só consigo homens indisponíveis. Eu vou terminar com isso, porque nós já estamos com 1h10 e já vamos falar muita coisa. Então, veja, quando que uma mulher não consegue um relacionamento saudável? Quando ela está presa, quando ela já está se relacionando internamente com alguém. É típico, a gente faz a constelação e a gente vê essa mulher, ela está, entre aspas, casada com o pai. Ela ocupa o lugar da mãe ou casada com a mãe. Ela vira marida da mãe, ela está lá cuidando da mãe, ela vira mãe da mãe, não está disponível para outros relacionamentos. Então ela vai atrair pessoas que não estão disponíveis, homens casados ou homens que não querem nada, né? Então, é o típico. Eu atendi uma pessoa assim, recentemente até, ela 48 anos, ela está num relacionamento. Ok. Aí eu perguntei, como é que está a sua vida? Ela falou, tá tudo bem. Com quem que você mora? Eu moro com meu marido. Tá bom. Como é que é isso? Bom, não é bem meu marido, né? Mas, assim, a gente mora cada um na sua casa, mas nós temos um relacionamento estável. Mas como é que é isso? Não, ele mora na casa dele, ele cuida da mãe, eu moro na minha casa e eu cuido da minha mãe. Tá bom. Então, e como que... você teve filho? Não, não tive filhos. Esse é o meu... Ela não falou... Assim, lembra se era o 3º relacionamento, o 4º relacionamento. Porque ela não consegue entrar em relacionamento porque ela está presa a cuidar da mãe. Quando você está presa a cuidar da mãe, ou quando você ficou no lugar da mãe e a mãe saiu, foi embora para a história dela e você ficou cuidando do papai, sendo a felicidade do papai, você não se abre para relacionamento. Então, antes... Por isso que eu falei que eu criei aí o relacionário, essa imersão, para liberar as pessoas. E liberar não é simples, não é um botão que você aperta, não é assim, libera hoje, amanhã aparece alguém. Não, é uma construção. É uma construção. Se você quer um relacionamento saudável, verdadeiramente, você vai pagar um preço, que é mexer nas suas crenças, olhar para onde você vem, ver seu relacionamento com seu pai, com sua mãe, desbloquear sua sexualidade, perder esse medo, e isso demora 2 anos. Não é assim, ó. Não é mágica. Abrir-se para um relacionamento leva tempo. E eu expliquei nessa live de hoje, quem está entrando agora, dá uma olhadinha desde o começo,
como que isso tem a ver com qual parte do cérebro. Eu nem entrei nos detalhes, que eu tenho o cérebro pré-motor, tem o cérebro motor, tem o cérebro sensitivo e o cérebro pós-sensitivo, tem várias partes, tem os vários núcleos que coordenam toda essa parte de relacionamento para fazer parte de um grupo, de um clã, de uma família. E aí entra a sexualidade como meio de conexão. A sexualidade existe, por exemplo, nos leões, nos cachorros, nos gatos. A sexualidade faz você pertencer a um determinado grupo. E quando isso não está fluindo, você não está pertencendo a esse grupo, você está ligada a um grupo anterior. Bom, eu acho que com isso, vai ter vitiligo. Vitiligo também é a mesma coisa. São células, né, que vão deixando de produzir a melanina por perda, por não aceitação de uma perda de contato. Morte, separação, distanciamento, mudança de cidade, alguém ficou doente, tem que voltar lá e ver qual é o conflito emocional, tá? Muito bom. Nossa, tem um monte de comentário aqui. Dermatite, me falaram que é emocional. Claro, toda dermatite é emocional, né? Infecção urinária, já falamos, bruxismo. Muito bem. Retinas manchadas. Minhas retinas manchadas. Problema de relacionamento, sim, de contato. Coluna cervical. Live em coluna cervical é sustentação, é mesoderma, não é ectoderma. Tem algo que preciso fazer para voltar para o feminino? Moni, tem. Primeiro de tudo, você tem que ter humildade. Humildade, ela antecede todo o processo, porque a humildade, assim, humus é terra. Humildade significa colocar o pé na terra. Parar de viver com essas crenças, tá? Que te colocaram na cabeça seu papai, sua mamãe, seu sistema familiar, sua religião, a cidade que você nasceu. Tudo isso entrou um monte de crença na sua cabeça. E você desenvolveu a sua visão de tudo isso. Essa visão que você construiu te afasta do seu feminino, que ser homem é melhor, né? Então, é um processo que demora 1, 2, 3 anos, mas ele tem que ser pontuado, e tem exercícios específicos, tem lição de casa que eu coloco para fazer. Então, dá para a gente fazer isso, mas não é tão simples assim, não. Não é um botãozinho, agora você feliz de ser mulher. O sagrado feminino. Não é tão, ele é sagrado, mas precisa dessa humildade e querer ficar. Tem curso de doenças das constelações? Tem. Eu dou, no meu curso de constelação, tem 2 módulos que eu foco só de doenças, tá? E coloco conceitos, por exemplo, de nova medicina germânica também. Não existe adulto solteiro. Gente, olhem para isso. Não existe adulto solteiro. Gostei, Cici. Jesus, virei mãe da minha mãe e marido da mãe por 27 anos. Pois é. Gastou uma vida nisso. O que você ganhou, Priscila? Agora você começa a acordar, agora você começa a despertar para a dor, né? Por isso que, se você entra lá no meu YouTube, se você vê lá assim, médico de almas, por quê? Parto de almas, né? Eu sou com obstetra, já fiz muito parte de criança, agora eu faço parto de almas. Você precisa nascer e renascer para você. Chega, isso mesmo. Muito bem. Olha, eu vou interromper. As pessoas que tiver dúvidas específicas, pode me mandar no privado, o que eu puder eu respondo, o que não puder a gente faz um atendimento, enfim. A última aqui, eu voltei a morar com meu pai e eles são separados. É isso, então? Sim. Nunca saiu de longe, nunca saiu de perto. Bursite no quadril, sexualidade, diverticulite, dificuldade de pôr para fora as coisas. Lúpus, alguma coisa que confrontou, pega na cara, né? É algo que a pessoa não aceitou, que pegou na cara. Amei a tua resposta, voltar para o feminino, humildade. É isso, e verdade, querer abrir mão daquilo, né? Tentar. Você atende constelação online? Sim, atendo, em grupo e individual.
Fui criada para ser o quinto homem e machões, fêmea é muito pesado. Pois é, Rejane, você pode aceitar ou não, está com você. Ju Amaral, constelei contigo e só tenho a agradecer. Só pela próxima. Uhul, até a próxima, beleza? Ok, vamos lá. O que fazer quando não conseguimos nos separar do casamento? Você não precisa se separar do casamento, você nunca se separa de alguém. Separação não existe, você vai viver diferente, você encerra um relacionamento, encerra um casamento, mas você leva tudo que você fez, tem que levar a pessoa. Sabe a melhor maneira de se separar? Amando essa pessoa, agradecendo essa pessoa por tudo que ela te deu, reconhecendo o que ela fez por você. É assim que a gente se separa. A gente só se separa amando. Porque quando você tem raiva, mágoa, você está presa, você não se separa, você fica ligado a ela o resto da vida e depois não entra ninguém. Então, quando você consegue amar essa pessoa, aí sim você se separa dela. Tá bom? É isso, eu vou encerrar aqui, vou deixar, senão não vai ter assunto para as próximas lives. Quero voltar a fazer live nesse tema de relacionamento, durante a semana eu vou estar falando, e vou abrir para perguntas de vocês então depois. Beleza? Beijo, feliz sábado para todos, bom final de semana, aproveitem e amem. Aproveitem se amar, se permitam fazer coisas que você não faz normalmente, se permitam errar, viu? Se permitam pecar, como Helling diz, no céu só tem pecador, são os pecadores que entram no céu, aqueles que reconhecem suas limitações. Beijo no coração, a gente se vê em breve.